saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Muito bom dia a você de casa, sejam todos bem-vindos a mais um final de semana aqui na tela da sua TV Arapuã, no programa que você já é de casa, né? O Saúde e Você. E a partir de agora você vai acompanhar os destaques do programa de hoje. Você vai saber tudo sobre o vício em medicação. Você conhece alguém que faz o uso de medicação sem prescrição médica? Saiba que este tipo de hábito pode trazer sérios danos à sua saúde. No estúdio, a gente recebe um psiquiatra que vai falar sobre o assunto. E mais, você sabe como descartar de forma correta a máscara de proteção contra a Covid-19? A gente te explica daqui a pouco. Seja bem-vindo, o Saúde Você está no ar. Começando o Saúde e Você deste sábado, sejam todos muito bem-vindos e a gente vai começar o programa já com uma coisa bem bacana, tá certo? Para você se alertar. Você provavelmente conhece alguém que faz o uso de medicação sem prescrição médica, ou até mesmo você já pode ter feito isso em algum momento da vida. E esse hábito registrou um aumento preocupante nas farmácias da nossa capital, nesta pandemia principalmente. Maria Amélia tem 74 anos. Ela não gosta de tomar remédio, só quando é orientada por um médico. Deixa até as últimas. Só vou nas últimas. Eu torci o tornozelo, feri as mãos, feri o tornozelo, o cotovelo, as pernas, o joelho, tudo, e fiquei 15 dias para procurar um médico. Mas durante a pandemia, essa farmacêutica viu a procura de medicamentos sem receita aumentar quase 90% na farmácia que administra. Ela explica que fazer uso desses produtos de forma excessiva, no lugar de curar uma doença, a dosagem pode se transformar em veneno. O que difere o medicamento e do veneno é a dose. Vamos dizer, muita medicação em casa, vencimento pode ocorrer, uma autodosagem, a pessoa, né, tomar demais e passar realmente da quantidade mínima que pode tomar dessa medicação. Isso tudo pode ocorrer, você estando estocando dentro de casa, né? Eu acredito que medicamento vamos dizer, vou dar um exemplo, antibiótico. Antibiótico você tem que comprar a dosagem e a quantidade que o médico passou. Se são 7 dias, para que você vai comprar 20 comprimidos? Se é de 12 em 12 horas, você tem que comprar 14, que vai dar os 7 dias. Se sobrar um antibiótico em líquido, você não pode guardar para a próxima vez. Porque geralmente são aqueles de preparo, são que botar na geladeira. Não, deu 3 dias, fiquei boa, vou guardar. Não é assim antibiótico. Quer dizer, cada um tem sua particularidade. Os remédios controlados ficam em uma área separada das prateleiras que estão à vista do cliente. Os que precisam de receita têm uma indicação já na caixa do medicamento. O maior hábito, assim, a automedicação foi, assim, primordial. Aumentou, eu vou exagerar, eu acho que 90%, porque todo mundo queria se salvar. E a salvação era através de quê? Da medicação. Vitamina C, vitamina D, polivitamínico, realmente foi uma febre. Mesmo sabendo dos riscos da automedicação e sendo regrada em tudo que faz, Maria Amélia assume que já recorreu a um remédio que uma vizinha tinha em casa. Eu só tomei o doutor vizinho uma vez, quando eu fiz cirurgia, que eu não aguentava mais de dor, e não era para procurar o médico, eu não fui. Eu tomei, a vizinha me deu um, eu gostei, tomei já 12 com 8, 20, né? 21, faz 9 anos. Eu comprei uma caixa, depois eu fui, doutor, olha, o que eu tomei, o doutor vizinho passou. Ele disse, terminei, agora deixa que eu vou passar. Aí fez uma forma e eu tomei só.
Pois é, gente. A gente viu aí na nossa matéria os cuidados, né, que a gente já deve ter quando se trata de medicação. Como a própria farmacêutica disse, e a gente sempre ouviu falar em algum momento da nossa vida, o que difere o veneno do remédio é a dose, podemos dizer assim. E para falar sobre os vícios em medicação, a gente recebe aqui no estúdio o psiquiatra, Dr. Tiago Guedes. Seja bem-vindo, Dr. Tiago. Um prazer sempre recebê-lo, viu? Já é de casa, sinta-se à vontade. Um prazer é meu. Muito obrigado por mais um convite, né, Tati? E vamos lá, vamos tentar tirar as dúvidas sobre isso. E nessa época de pandemia, né, que a gente já estava conversando aqui enquanto a matéria estava rolando, alguns medicamentos, realmente as vitaminas, chegaram a se esgotar nas farmácias. E pessoas que precisavam realmente de certas medicações tiveram até prejuízos na sua saúde mesmo. E aí tem a forma desordenada, às vezes, de vender certas medicações, né, sem receitas. E se torna um pouco preocupante isso, né? Sim, é preocupante, primeiro, no aspecto individual, né? Porque muitas vezes aquela pessoa não está precisando daquela medicação e uma superdose dessa medicação, por exemplo, uma vitamina, as pessoas, mas pode tomar a vitamina, não tem problema. Tem sim, né? A vitamina, existe um ponto em que a vitamina ela começa a ser prejudicial. Então, se a gente não tem uma necessidade de estar tomando polivitamínicos ou repondo vitamina D, por exemplo, né? E se a gente faz uso exagerado dessas medicações, a gente pode sim ter um prejuízo na nossa saúde. Então, isso seria um prejuízo individual, né? E ao ter um surto em que todo mundo tem que estar tomando e procurando tomar aquela medicação, e todo mundo vai à farmácia desesperado para comprar determinada substância, termina faltando para as pessoas, né? Então a gente também tem um prejuízo coletivo além disso, né? Dessa atitude é realmente uma atitude bem danosa, socialmente falando e pessoalmente também, né? E aí, se tratando da questão da dependência, em algum momento a gente sempre tomou algum remédio, seja para dor, né, algum analgésico, anti-inflamatório, estou com uma dorzinha de cabeça, tomei aquele remédio. A partir de que momento a gente pode começar a desconfiar que está se tornando uma dependência? Isso. O mais importante sempre é procurar o médico para poder esclarecer isso, né? A gente sabe que analgésicos, por exemplo, quando tomado repetidamente, eles podem causar uma certa dependência nessa analgesia e a própria falta da medicação pode gerar uma dor que teoricamente não existiria, né? Eu tenho, sei lá, uma dor no braço e que não tem um motivo real para ter aquela dor, mas por eu tanto usar o analgésico para passar aquela dor, é como se a própria falta do analgésico já provocasse aquela dor para poder tomar o analgésico, né? Então, é sempre importante a gente saber por que a gente está tomando, a orientação correta para estar tomando e o tempo necessário da medicação. E, por exemplo, alguém que conviva com a outra pessoa, tem como ela saber, por alguns detalhes, que aquela pessoa está dependente ou não? Porque nem sempre o dependente vai assumir, né? Podemos dizer assim. O dependente geralmente não assume, de fato, né? O mais importante é que as pessoas ao redor fiquem atentas ao exagero, né? Então, assim, uma dor que nunca passa, uma insônia que nunca se esvai, a pessoa nunca dorme, tem que estar aumentando dosagem, seja qualquer tipo de medicação, né? Então, é sempre importante estar pedindo e orientando aquela pessoa a procurar o médico para saber, o médico realmente prescreveu essa quantidade de medicação nesse dia, né? É de 8 em 8 horas que você toma tal analgésico, ou tal medicação, ou tal antibiótico, por que você está tomando 4, 5 vezes, né, mais? Porque a dor não está passando. Então, se a dor não está passando, volta ao médico para fazer uma nova avaliação. É dessa forma que a gente tenta prevenir. Tá, e aí existem sintomas específicos que a pessoa pode sentir se ela tiver se automedicando, alguma coisa assim diferente que ela possa sentir que não, tem algo de estranho e realmente eu tenho que ter mais cuidado nisso. Lembrando sempre que é primordial o controle e o acompanhamento sempre com um profissional médico. Né? Sim. Estou precisando sempre aumentar a dosagem, independente, né, de um acompanhamento. Eu não estou em acompanhamento, tenho aquela medicação em mãos e estou precisando sempre tomar a mais. Antes eu começava com um comprimido, agora eu tomo 2, 3, 4. Então, isso é um ponto em que a gente começa a se avaliar. Poxa, antes com um comprimido tinha resultado, agora eu estou precisando de 2, 3, 4, tem alguma coisa errada, né? Aumento de frequência, eu uso uma agora e antes a minha dor só voltava daqui a 8 horas, agora está voltando com 4 horas depois, eu preciso tomar uma outra medicação. Isso também é um sinal de que a pessoa pode estar
começando, ou não está controlando realmente a dor e precisa de uma reavaliação para isso, né? Ou já é um caso de uma dependência que precisa ser cuidada. E sem falar que, usando um medicamento para determinada coisa, assim como para uma dor, por exemplo, e ali aquela dor é cessada naquele momento, se você não ficar alerta e não investigar, pode mascarar até algumas doenças mais sérias, né? Exato. Assim como febre também, né? Então, Sim. são sinais em que o corpo dá que não está funcionando muito Exato. bem. Então, se a gente tem uma febre, que a gente toma uma medicação ali para baixar a febre, e com pouco tempo essa febre já volta, e você toma de novo, e voltou de novo, tem que procurar uma assistência, né? Assim como a dor, né? Então, se os sintomas estão persistindo, é sempre importante procurar logo um serviço que possa te atender. Doutor Tiago, existem algumas classes de medicamentos que o senhor possa citar que mais causam dependência? Temos, sim. Medicações que a gente chama de hipnóticas, né, que são medicações que são usadas muito para o sono, para dormir. Medicações como analgésico também, né, causa dependência. Medicações benzodiazepínicas, né, que são os calmantes, também causam dependência. Então, a gente tem uma quantidade razoável. E algumas dessas medicações, elas causam uma certa dependência psicológica, né? Que não necessariamente elas estão taxadas na caixinha lá, né? Então, elas não são muitas vezes aquela tarja preta, né? Então, a gente tem que estar em alerta com isso também, tá? Como os analgésicos que são comprados de uma forma muito tranquila dentro, E né, principalmente da farmácia. nessa época que a gente está vivendo, né? Querendo ou não, eu costumo dizer que o século que a gente está vivendo podia ser considerada a doença do século obesidade. Hoje em dia não, é ansiedade, é depressão. O mundo está cada vez mais ansioso, principalmente diante de tudo que a gente passou, que está começando a aliviar agora. Então, até a importância realmente de um acompanhamento psiquiátrico, um acompanhamento psicológico, a gente sempre está frisando aqui, porque as pessoas ainda têm muita questão do tabu. Eu não estou doido, para que eu vou procurar um psiquiatra? E é sempre estar bom enfatizando a importância realmente de procurar esse tipo de médico, né, doutor Tiago? Isso, a informação é sempre muito importante. Outra coisa que foi bacana você tocar nesse assunto é que, por exemplo, medicações como antidepressivos, né, que as pessoas têm tanto medo de ficar dependente. Eu estou deprimida, eu estou ansiosa, mas eu não vou fazer um tratamento com medo de ficar dependente do remédio. Não são medicações que causam dependência, né? E tem esse tabu muito grande em cima dos antidepressivos, né? E que não são medicações que causam dependência. Então, informação é sempre importante. Então, procure um médico, procure se informar um pouco melhor para vocês tirarem as dúvidas de vocês e não ter medo de fazer o tratamento correto. Isso mesmo. E aí, se tratando, por exemplo, do antialérgico, as pessoas dizem, não vou tomar antialérgico de dia porque, principalmente quem tem rinite, sinusite, né? Porque dá muito sono. Ou quero dormir e vou tomar um antialérgico. Qual o perigo que esse antialérgico, se a gente não tomar, por exemplo, para uma determinada alergia, pode causar no nosso organismo? Além de dependência, Sim. né? Porque ele também causa, principalmente porque os antialérgicos eles terminam dando um pouco de sono, né? Então, tem algumas pessoas que são, e a gente faz tratamento também em relação a isso, tem uma certa dependência desse tipo de medicação. É uma medicação que não vai ajudar muito, né, no tratamento da própria alergia, né? Se você não faz o uso da forma adequada, como deve ser realmente tomado, não vai ajudar, não vai ter um efeito que a gente espera. Doutor Tiago, reforça aí para quem está em casa sobre a importância de um acompanhamento na parte da psiquiatria e juntamente na parte da psicologia. Ao seu ver, diante de tudo que a gente viveu, diante de tudo que a gente ainda está vivendo e pode ainda viver, qual a importância realmente da gente fazer um acompanhamento com esse tipo de profissional? Gente, saúde mental é algo extremamente importante, né? Se a gente não tem saúde mental, a gente realmente não consegue fazer nada na nossa vida. É extremamente perturbador a gente não conseguir sair de casa porque está com ansiedade intensa, né? É extremamente perturbador você não conseguir dormir bem, né? Você não conseguir relaxar, recuperar seu dia para poder trabalhar no outro dia, para poder viver no outro dia. E a gente vai se limitando e vai tendo medo, vergonha de assumir que está com algum problema, vai adiando o nosso tratamento e se limitando cada vez mais, se fechando cada vez mais, né? Então, é extremamente importante. A saúde mental, né, assim como a saúde física, elas têm que andar juntas, né? Não adianta nada eu estar na academia todos os dias,
está perdendo peso, está ganhando massa muscular e a minha cabeça ali sempre me colocando para baixo, achando que eu estou insuficiente, achando que não é bom, né? Então, precisa realmente desse cuidado. O ser humano é um conjunto, né? A gente pode dizer assim, é mente, é corpo, é a parte corporal, é a parte espiritual e assim vai. E aí realmente a importância da gente reconhecer também, a pessoa tem que reconhecer que tem algo de diferente nela, as pessoas ao redor não ter vergonha de buscar ajuda, porque realmente chega um momento que o ser humano tem que... Ninguém vive só, a gente pode dizer assim, né? Ninguém é autossuficiente. Em algum momento da vida a gente sempre vai precisar do outro para nos ajudar em alguma situação. E aí, doutor Tiago, se tratando, por exemplo, de crianças, mulheres, homens, existe algum gênero que o senhor, na sua vivência de consultório, perceba que é mais dependente, mulher, homem, questão de faixa etária, existe? De dependência medicamentosa? Sim. Dentro do consultório, eu não posso te afirmar com dados oficiais, né? Mas dentro do consultório, o público feminino é um público que tem uma dependência maior, porém o público masculino é um público que se automedica mais, né? Parece que o homem ele tem um receio maior de procurar ajuda, de chegar lá no consultório, de se abrir, de falar sobre os problemas, e isso faz com que ele termine se automedicando mais. E aí, se tratando de pais e mães agora, tem pais que às vezes nem levam a criança para o médico, para fazer um acompanhamento realmente da saúde. Tem remédio para tudo, né? Deu uma dor de barriga, tem remédio. Deu uma febre, medica. É a medicina paterna e materna, podemos dizer assim. Quais são os riscos que esses pais podem estar colocando à própria saúde e vida dos filhos? Uma delas é o que a gente já falou aqui, que é mascarar um problema um pouco mais sério. A gente vai estar retardando um tratamento que poderia estar salvando uma vida, né? Segundo ponto, alergias, né? A gente não sabe, a criança pode ter uma alergia a determinada substância e aí dentro ali daquele ambiente em casa a gente não perceber e só enxergar quando tiver uma coisa grave, né? Automedicação é perigoso também por causa do próprio metabolismo da substância. Toda substância que a gente consome das medicações, tá, gente? A maioria, na verdade, não todas, a maioria ela vai passar pelo fígado. Então, ela sobrecarrega, muitas vezes, o funcionamento desse órgão. Então, se a gente não tem um acompanhamento, né, do funcionamento desse órgão, se está tudo normalzinho, se está dando para fazer esse tipo de medicação ou não, né? Então, a saúde física também vai nos limitar em relação a algumas substâncias para serem tomadas, né? Assim como o rim também, né? Um outro órgão importante nessa questão da medicação. Então, se a gente não funciona bem, se o rim não está funcionando bem, se o fígado não está funcionando bem, muitas vezes a gente precisa readaptar esse tratamento. E aí a questão de uma coisa importante que a gente até viu na matéria e vale reforçar, a questão da automedicação com antibióticos. Às vezes, as pessoas não fazem o tratamento correto, né? 7 dias, toma 5, sobrou ali alguns, deixa guardado. Ai, tive o mesmo sintoma do que eu tive da outra vez, vou continuar. Não é assim. E aí, tomar antibiótico sem necessidade, ou até com necessidade, porém você não sabe o que é que tem, pode tornar as bactérias mais resistentes, né? Exato, Tati. Eu dei um sorriso agora porque eu me lembrei de uma história, né? Na época em que eu fazia ainda a parte clínica, né, do médico, né, eu trabalhei em uma UPA num período, e chegou uma mãe com uma filha com amidalite, né, visivelmente viral, então assim, não tinha necessidade de tomar realmente antibiótico, mas ela saiu enfurecida, né, porque ela queria que eu prescrevesse um antibiótico para a filha dela. Eu disse, não precisa, a medicação que ela vai estar tomando é essa daqui, e ela com 2, 3 dias ela vai ficar boa, né. Então, assim, e provavelmente ficou, porque a gente tem uma certa mania, entre aspas, errada, de achar que a amidalite a gente tem que tomar antibiótico, e não é verdade, tá? A maioria, na verdade, das amidalites, elas são virais. Antibiótico, eles vão servir para bactéria, não para vírus, né? Então, o médico, quando ele faz uma avaliação na garganta, por exemplo, do paciente, ele conhece as características, se é uma viral ou uma bacteriana, aquele tipo de amidalite, né? E vai prescrever a medicação correta, né? Então, se for necessário um antibiótico, vai ser prescrito. E é importante que essa prescrição seja acompanhada em casa da mesma forma como o médico está pedindo.
Melhorei, parei o remédio? Não, porque o que acontece? Na hora que a gente para a medicação, a gente deixa de combater aquela bactéria. E muitas vezes a bactéria está só fragilizada, por isso que diminuiu aquela inflamação na garganta, né? E aí muitas vezes depois, sei lá, 15 dias, um mês depois, volta aquela... E aí já volta mais forte, o antibiótico já não pega tão bem, aí você vai ter que estar sempre tomando um antibiótico cada vez mais forte para aquilo ali. E outra coisa, a gente sabe que a fabricação de antibióticos, as descobertas de novos antibióticos, elas são muito lentas, né? A gente não tem essa gama de antibióticos e elas são lentas. E já a bactéria ela evolui rápido, então se a gente continuar fortalecendo essas bactérias e acelerando, né, essa força que as bactérias têm, vai chegar um momento em que os nossos antibióticos não vão conseguir combater as bactérias. E aí essas bactérias super fortes que a gente vê, né, nos lugares, né, uma super bactéria, né, que aconteceu em um hospital e determinadas assim. Então, é um mau uso dos antibióticos, muitas vezes, que faz com que a gente tenha essas superbactérias. Assim como o supervírus, podemos dizer assim, né? A questão que a gente está vivendo da Covid, a gente vê agora as variantes, porque eles são, a bactéria e vírus, minha gente, se vocês estudarem, vocês vão ver o quanto eles são inteligentes, não é, doutor Tiago? E aí, dependência de medicamento, vícios em medicações é o nosso tema daqui de hoje. A gente vai para um intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco a gente volta conversando com o doutor Tiago Guedes, psiquiatra, e a gente te espera. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Senti